Bom, aqui tem um esquema, né, mostrando uma célula beta e o mecanismo de liberação e secreção da insulina a partir do aumento da glicemia, tá? Que é o estímulo primário assim, para liberar a insulina. Temos sempre que lembrar que ao longo, como foi falado na parte 1, o pâncreas libera ao longo do dia inteiro, mesmo jejum, insulina basal, e essa insulina basal tem ações muito importantes, tá? Para manter o nosso catabolismo de jejum sob controle, bem como manter a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose hepática também sob controle, tá? Mas pós-prandialmente, quando os níveis de glicose aumentam, né, a glicose é interiorizada nas células pancreáticas, tá, através de um glúten, de um transportador de glicose, que não é insulina dependente, obviamente, porque não houve ainda o aumento dos níveis de insulina. Portanto, aqui no pâncreas, a entrada da glicose, tá, ela vai ser independentemente da insulina. Então, esses glúteos aqui, diferentemente do GLUT4, que foi mencionado na parte 1, que é o transportador de glicose presente no músculo e no tecido adiposo, e esse sim depende da presença primeiro do aumento de insulina para depois eles aparecerem na membrana. Esses glúteos, então, eles independem de insulina e, portanto, a glicose vai entrar por difusão facilitada, né, por esses glúteos. E a glicose nas células pancreáticas, ela não é reservada, né? Ela não é reservada como no fígado, na forma de glicogênio ou no músculo, né? Então, o único caminho dela é ser oxidada. Primeira oxidação parcial da glicose, né, que nós chamamos de glicólise, e depois a oxidação total da glicose nas mitocôndrias, né, através da ação da cadeia respiratória, e isso vai formar, então, energia, vai liberar energia que é armazenada, como nós aprendemos, né, na escola, na forma de adenosina trifosfato. Ou seja, o aumento da glicemia irá aumentar a captação de glicose, né, nas células beta, aumentando os níveis de ATP. Então, esse aumento do ATP vai ser a chave para a secreção da insulina. Por quê? Porque na membrana da célula beta existem canais de potássio, né, que normalmente estão abertos. Esse potássio ele tende a sair por esses canais. O potássio é mais concentrado dentro das células do que fora, então há um efluxo de potássio normalmente, né, nos diferentes tipos celulares. Mas esses canais de potássio aqui presentes nas células beta, eles são canais sensíveis ao ATP. Ou seja, quando aumenta os níveis de ATP, isso fará com que eles se fechem e a membrana fique menos permeável ao potássio. A diminuição da permeabilidade ao potássio irá represar potássio no meio intracelular, aumentando a positividade interna, ou seja, aumentando o potencial de repouso nessa célula aqui, né? Essa despolarização, ou esse aumento do potencial de repouso, irá fazer com que outros tipos de canais, né, os canais de cálcio, do tipo voltagem dependentes, se abram. Então, esses canais de cálcio, normalmente, quando está mais negativo aqui, eles se mantêm fechados, e à medida que o potássio é represado dentro, em função do fechamento dos canais de potássio sensíveis ao ATP, né, esse potencial interno, potencial elétrico sobe, o que fará com que se abram canais voltagem dependentes de cálcio, e o cálcio passa, então, a invadir a célula beta. Sabemos também que o cálcio é um fundamental modulador da secreção de vesículas secretórias. Tá? Então, vários tipos celulares que fazem secreção, neurônios quando secretam neurotransmissores, hormônios quando secretam, células endócrinas quando secretam hormônios, células exócrinas quando secretam suas secreções exócrinas, então, elas dependem, então, para que a vesícula secretória se funda a membrana, dependem da presença de cálcio. O cálcio tem várias importâncias, vai desde a contração muscular até a despolarização do tecido nervoso, né, até a modulação da secreção de vesículas secretórias. Portanto,
Uma segunda chave aqui que vai explicar o aumento da liberação do hormônio é um aumento do cálcio intracelular. Isso se deu por abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, em função do represamento de potássio, que é uma carga positiva, porque os canais de potássio se fecharam em função do ATP, pois eles são sensíveis ao ATP, e o ATP aumentou dentro da célula em função do aumento da entrada e da oxidação de glicose. Então, observe que esse mecanismo é muito interessante, porque algumas moléculas dele servem de alvo de medicamentos. E aqui, particularmente, eu vou falar do canal, vou mencionar, depois eu vou novamente em outras partes das nossas aulas, quando eu falar de hipoglicemiantes orais, eu vou detalhar um pouco mais, mas observem que se você tivesse um mecanismo fisiológico, um aumento da glicose, aumentou o ATP que fechou o canal, e desencadeou a secreção de insulina. Se você tiver, então, medicamentos que consigam interagir sobre esse canal específico, fechando ele, ou sensibilizando ele ao fechamento, a responder melhor ao ATP, nós vamos ter, então, uma modulação da secreção de insulina. E é exatamente isso que as sulfonilureias, medicamentos clássicos, hipoglicemiantes orais clássicos fazem. Glibenclamida, por exemplo, ela tem como alvo direto o canal de potássio, ATP sensível dependente, e ela vai, então, promover um fechamento desse canal de potássio, facilitando, então, a liberação de insulina. Portanto, fármacos que ajudam a fechar esse canal de potássio são conhecidos como secretagogos de insulina, ou seja, atuam no pâncreas, facilitando e estimulando a secreção da insulina. Mais modernamente, com uma sensibilidade, com uma ação, eficácia muito maior sobre esses canais, afinidade muito maior sobre esses canais de potássio, nós temos as meglitinidas, como a repaglinida, que são fármacos mais modernos que atuam da mesma forma que as sulfonilureias, como secretagogos de insulina, fechando esse canal, tendo como alvo esse canal e facilitando a liberação da insulina.